Capítulo 31. 4 dias depois, Jim colocou a mala na caminhonete e voltou para a sala, onde Eve estava encolhida no sofá, lendo The New York Times no tablet. Tudo bem, estou indo, avisou ele. Ela foi até ele e o envolveu sua cintura com os braços. Me manda uma mensagem quando chegar lá? Mando. Como eu disse, acho que estarei de volta segunda noite. Imagino que vão me manter bem ocupado, então não se preocupe se ficar sem notícias minhas por alguns dias. Concentre-se apenas em mostrar a todos aqueles caras do que você é capaz. Não se preocupe comigo. Jim olhou para ela e hesitou um pouco antes de sugerir. Ainda acho que você deveria ligar para ele. Ela deixou os braços caírem junto ao corpo, mas ficou onde estava e gemeu. Eu sei. Alguém tem que pegar o telefone. Talvez possa ser ele. Talvez possa ser você. Ela suspirou. Eu já disse, você pode ligar para ele, sair para almoçar, jogar Madden, fazer o que quiser. Juro que não me importo, mas ainda não estou pronta para conversar sobre o que aconteceu. Tudo bem. Você é quem sabe. De qualquer forma, tenho que pegar a estrada, então nos falamos em breve. Ele a beijou e sussurrou. Mas ligue para ele. Ela sorriu e revirou os olhos. Tchau, disse quando ele se afastou e se virou para ir embora. Eve terminou a leitura do jornal com os pés acomodados sobre o corpo do sofá, bebendo chá gelado e ouvindo o que parecia ser uma discussão bastante acalorada entre dois pássaros do lado de fora da janela da sala. Um deles, ela imaginou, tinha pegado um chumaço de algodão que o outro queria muito para o seu ninho. Ela começou a rir enquanto ensinava o diálogo em sua casa vazia. Você pega tudo, Florence. Você pegou o graveto, pegou o algodão. Vá se ferrar, Maurice. Eu já disse que foi o Horácio quem pegou o algodão. Ela entrou no anexo de Jim, onde vinha dormindo talvez metade das noites, já fazia quase um mês agora, e se deitou na cama. Ele fazia a cama todos os dias, o que dizia ser um hábito que a mãe havia incutido nos filhos e que ele nunca abandonara. Contara que mesmo quando viajava com a equipe, mesmo quando ficava hospedado em hotéis de luxo e era bajulado por gerentes ansiosos e relações públicas de todos os tipos, ele fazia a própria cama antes dos camareiros. Lá embaixo, Eve dormia do lado oposto ao que dormia no andar de cima. Mantinha um copo de água ao lado da cama e o carregador extra do celular estava ligado na tomada com o fio pendendo na lateral da mesa de cabeceira. Do lado de Jim havia um livro sobre Lyndon Johnson que ele estava lendo, com a nota fiscal de um café marcando a página. Ela havia descoberto que ele demorava muito tempo para pegar no sono, mas que depois que a apagava, demorava para despertar. Havia descoberto que eles tinham um hábito igualmente mortal pela manhã, então às vezes acordavam e a primeira coisa que faziam era chupar balas de hortelã, outras vezes não. Ele dormia com calças de flanela macias, exceto no calor, quando dormia de cueca samba-canção. Ela gostava de um pouco mais de frio à noite do que ele, então às vezes colocava os pés descalços para fora das cobertas e às vezes ele vestia uma camiseta de manga comprida. Enquanto estava deitada na cama, ela percebeu que Jim colocara em cima da cômoda o troféu que levou para casa quando o time de beisebol do Caucasset High ficou em segundo lugar no campeonato regional. Ela se levantou e foi examiná-lo. Era um troféu barato, de plástico colado, com um jogador de beisebol preso à base de maneira perigosamente bamba e uma plaquinha torta que dizia Treinador, Caucasset High, segundo lugar. E bem ao lado do troféu estava o anel da World Series. Bem, seu primeiro anel na World Series. Naquele exato momento, Jim estava a caminho do que, segundo uma coceirinha em sua mente dizia, seria outro. Ela ficou deitada no chão, olhando para o teto. Poderia ligar para Andy, mas ele não havia ligado. Se ligasse, o que diria? Não tinha como simplesmente dizer que sentia muito, como quando fechou a porta do carro nos dedos dele, porque por mais que sentisse muito, ela não conseguia parar de se lembrar do você é maluca. E mais do que isso, de como ela finalmente se lembrou, Andy tinha jogado na cara dela que Eve havia tentado ir embora. Toda vez que pensava em ligar, mandar mensagem, talvez aparecer na porta dele, ela se lembrava dele dizendo maluca e ficava paralisada. Mônica tinha mandado uma mensagem para ela 2 dias depois do jantar. Você tá bem? Ela respondeu, sim, tudo bem. Obrigada por perguntar. E acrescentou uma carinha sorridente que era quase tão ridícula quanto a própria Mônica, alegando que estava levando Andy embora porque tinha coisas para fazer na manhã seguinte.
Ivy nem sabia para quem era o sorriso ou quem estava tentando convencer. Parecia apenas a coisa certa a fazer, ou pelo menos alguma coisa a fazer. Ivy odiava admitir, mas para ela ainda significava tudo poder fechar os olhos e imaginar o momento em que o primeiro arremesso de Jim bateu na luva de Marco. Ela havia sentido na multidão a surpresa, o alívio. Isso significava esperança, como havia significado para ela. Era possível que as coisas melhorassem quando parecia impossível. Era possível trazer de volta à vida coisas que pareciam condenadas. Era por isso que as pessoas continuavam torcendo pelo Red Sox e pelo Cubs até finalmente vencerem. Era por isso que até pessoas que não davam a mínima para a patinação de velocidade conheciam Dan Jensen, que caiu nos Jogos Olímpicos de Inverno em Calgary depois de descobrir que a irmã havia morrido. As pessoas torceram por ele até o cara ganhar uma medalha de ouro anos depois, simplesmente porque queriam acreditar que havia esperança. Ivy podia ver Jim em sua mente agora, imaginando como ele estaria naquele encontro com treinadores. Ela sabia como ele ficaria andando de um lado para o outro no hotel, massageando o ombro. Será que estaria pensando nela? Talvez. Caso estivesse, ela fechou os olhos e se concentrou o máximo que pôde nas palavras. Você consegue, você consegue. Não acreditava nessas coisas como admitiria se fosse pressionada, mas a sensação era maravilhosa. Poder pegar seus sentimentos e dar utilidade a eles, transmitindo-os. E não, é claro que não acreditava em telepatia. Mas o que eram os votos de muitas felicidades em um cartão de aniversário, além da crença de que nossos bons desejos fazem alguma diferença? Ela inspirou e expirou no silêncio, ignorando os roncos do estômago. O anexo parecia totalmente diferente com alguém morando ali. O livro dele ao lado da cama, os sapatos na porta, sua peculiar coleção de suplementos alimentares que ele às vezes transformava no que ela chamava de vitamina do Hulk. Elas deixam você forte e são anormalmente verdes, como ela havia explicado. Arrumado na bancada da pequena cozinha ao lado do liquidificador. Havia muito mais espaço em sua bancada maior, pensou ela, do que ali. Ele podia mudar toda a operação vitamina para a cozinha grande pelo tempo que decidisse ficar, e havia um espaço na sala de estar perto da TV em que ele poderia instalar o Xbox. Talvez o quarto dela no andar de cima pudesse virar o quarto de hóspedes. Talvez eles pudessem construir um grande closet usando a parte da casa anexa. Talvez a máquina de pinball pudesse ser levada para a sala, se transferissem o sofá para lá, caso ele decidisse não ir embora. É claro, ela refletiu, que se voltasse a arremessar, ele viajaria muito, passaria a maior parte do tempo fora, percorrendo o país durante grande parte do ano. Será que ele poderia se instalar ali, se quisesse ficar? Será que as outras pessoas viajavam com a equipe, esposas? O que quer que ela fosse agora? E se no fim das contas ele só arremessasse melhor, como havia feito durante o baile de primavera, se soubesse que ela estava na arquibancada? Talvez dependesse do time. Se ele passasse um tempo na segunda divisão, ela supunha que poderia acabar indo para qualquer lugar. Ela não sabia, mas os dois iam conversar, iam encontrar uma solução se ele decidisse não ir embora. Ivy não teve muitas notícias de Jim durante a viagem, mas ele tinha avisado que isso poderia acontecer. Ela mandou uma mensagem dizendo boa sorte, com um coração vermelho, no primeiro dia inteiro que ele passou fora, e a resposta foi: obrigado, Minnesota. Mantenha as coisas aquecidas enquanto eu estiver fora. Ela riu e corou, mas levou o pedido a sério, dormindo na cama dele no anexo durante toda a sua ausência. Depois dessa mensagem, ela só teve notícias de Jim de novo na segunda-feira de manhã, quando ele mandou uma mensagem. Devo chegar aí às 6 da tarde. Muito que conversar. Nos vemos em breve. Foi um dia arrastado, quente e preguiçoso, em que Ivy passou no supermercado, na padaria, em uma lojinha para comprar um colar com um pingente esmaltado no formato de uma bola de beisebol branca e vermelha. Ela não parava de checar o celular para ver que horas eram ou se ele havia mandado mensagem. Fazia apenas 3 dias que Jim estava fora, mas em pouquíssimo tempo ela ficara mal acostumada com a sensação completamente mimada de saber que poderia estender
estender a mão sempre que quisesse e tocar as costas dele, ou colocar os braços ao redor de sua cintura, ou beijá-lo e puxá-lo para o anexo, deixando-o seminu em 7 segundos. Depois das 6 em ponto, ela andou pela cozinha, voltou a se sentar, se levantou, se sentou na sala de estar, se levantou, voltou para a cozinha, pegou um copo de água, foi ao banheiro, escovou os cabelos e acabou de volta na mesa da cozinha. Quando eram mais ou menos 6h20, ouviu a caminhonete chegar e estacionar. Ela se perguntou se deveria sair correndo lá para fora, abrir a porta ou se levantar, mas ficou sentada onde estava até a porta lateral se abrir e Jim surgir com a bolsa no ombro e as chaves na mão. Oi, cumprimentou ele, deixando as chaves na mesa. Oi, Ivy se levantou, foi até ele e o abraçou. Estou feliz em ver você. Ela ficou na ponta dos pés e o beijou. Estou feliz em ver você também. Ele a beijou novamente, dessa vez na testa. O que foi que eu perdi? Nada importante, acho. Passei a maior parte do tempo por aqui. Está fazendo muito calor. Almocei com a Kel um dia. Porque ela se perguntou, estamos falando sobre isso? Porque ele não está dizendo nada. Como foi? Eles se afastaram e Jim tirou a jaqueta e a pendurou em um gancho perto da porta. Em seguida se virou para ela, cruzou os braços e balançou a cabeça. Arremessei a bola nas arquibancadas, Ivy. Ela sentiu um aperto no peito. Como assim? Ela levantou a mão. Sente aqui e me conte. Vou pegar uma bebida para você. Ela foi até a geladeira e pegou uma garrafa de cerveja para ele. Arremessei a bola nas arquibancadas. Arremessei 1 metro para o lado, meio metro para cima. Arremessei para tudo quanto é lugar. Isso foi na sexta-feira, então tentamos novamente no sábado, e acertei o pobre do garoto que estava na posição de rebatedor. Acertei ele bem no cotovelo. Chamaram um especialista, ou melhor, outro especialista, um novo, e conversei com ele por um bom tempo ontem. E à tarde todos concordamos que tinha sido uma bela oportunidade de nos rever, mas só isso. Ele tomou um gole de cerveja e deu de ombros. Desculpe. Por que está se desculpando? Perguntou ela. Ele suspirou como se estivesse tentando apagar uma vela. Não sei porque pensei que dessa vez seria diferente. Foi tipo o pior treino que já fiz. Arremessei algumas bolas que não foram parar exatamente onde eu queria. E ele disse, você parece em forma, continue relaxado. Mas eu sabia, eu sei. O que você acha que aconteceu? Ele olhou para a mesa. A mesma coisa que aconteceu nos últimos 2 anos antes de eu vir para cá, que é, não faço a menor ideia. Ele não disse isso com dureza, mas como quem relatava o que havia acontecido, como se estivesse dizendo, bem, o verdugo precisava ser apertado e eles estavam usando a arruela errada. O especialista me fez um monte de perguntas, me mandou fazer vários exercícios. Passei em todos os testes. Eles fizeram algumas ressonâncias magnéticas e além do fato de que meu ombro e o meu cotovelo basicamente parecem ter sido revirados do avesso, não tem nada de errado. Você não tem aquela coisa que faz seu braço cair? Jim sorriu. Ele não cai. Ele deixa de funcionar no meio do arremesso. Isso não soa muito melhor. Bem, eu não tenho isso. Mas também não tenho nada. Continuo sendo um caso perdido. Então, nada mudou. Aparentemente, 1 ano é mais ou menos quanto tempo leva para eu esquecer que já tentei de tudo, a maioria das coisas 1, 5 ou 6 vezes, e está na hora de parar de me constranger. Espere, você vai desistir? Ele se virou lentamente na direção dela. Sim, com certeza vou desistir de uma vez. Mas eu vi você arremessar 1 mês atrás. E um monte de gente me viu arremessar a bola nas arquibancadas ontem. O baque da bola na luva. Você não pode desistir. Posso, sim, estou desistindo. Não vou mais arremessar. Ivy balançou a cabeça. Sinto muito. Acho que eu deveria ter ido com você. Ele balançou a cabeça, os ombros, tudo com uma perplexidade relaxada. Para quê? Não sei, para estar lá com você, talvez. Você não perdeu nada divertido. Não para me divertir. É que... Você se lembra de quando me pediu para ficar atrás do home plate no baile de primavera? Lembra que disse que o fato de eu estar lá ajudou, mesmo que você não pudesse me ver? Sinto que foi isso que aconteceu. Nós não seguimos as regras do que fazia as coisas funcionarem. Não fizemos as coisas da mesma maneira. Ainda pode funcionar, mas temos que fazer da mesma maneira.
Por favor, pare, pediu ele balançando a cabeça. Por favor, pare, tá bom, Ivy? Estou tentando ajudar. Eu sei que está, mas você precisa ouvir, precisa me ouvir. Estou cansado, tive um final de semana longo e mesmo sabendo você está tentando me ajudar, estou dizendo que é assim que as coisas são. Ele estava um pouco queimado pelo sol, ela percebeu. Também parecia envelhecido. Eu só estou surpresa. Ivy, tentei mudar isso em Nova York até ficar ainda mais maluco do que já estava. Fiz todas as malditas coisas que me disseram para fazer. Tudo. Não sei o que você esperava que acontecesse. Não sei o que eu esperava que acontecesse. Ele se encostou na bancada. Quer dizer, você achou que eu ia conseguir arremessar agora que estamos dormindo juntos? Ouvir essa pergunta foi como morder com um dente dolorido uma pontada direto no nervo. Não achei isso. Mas achou sim, achou sim, achou sim. Acabou, disse ele. Estou dizendo a você que acabou. Tudo isso acabou. Ele tomou um gole de cerveja e em seguida balançou a cabeça. Eu realmente queria que você não tivesse forçado a barra. Ivy estremeceu. Eu estava tentando ajudar, disse ela. Achei que você queria voltar a jogar. Bem, eu não queria. E não consigo de qualquer maneira. A gente deveria ter deixado isso pra lá. Está na hora de seguir com a minha vida de verdade. O olhar dela percorreu a cozinha. Sinto muito se entendi tudo errado. Não tem problema. Eu já deveria saber, disse ele, passando a mão pelos cabelos. Estou morrendo de fome. Jim abriu a geladeira e xingou baixinho, e assim que Ivy percebeu o que estava prestes a acontecer, ele colocou a garrafa de champanhe que ela havia deixado para gelar bem diante dela, com tanta força que fez a mesa estremecer. Por favor, pare com isso. Depois que ele foi para o anexo, ela começou a descascar o rótulo da garrafa de champanhe até arrancá-la em pedaços. Depois a deixou em cima da mesa e subiu as escadas para se deitar. Tudo isso, ele disse, acabou. Naquela noite, quando escureceu, Ivy vestiu um short de algodão macio e uma camiseta cinza e apagou as luzes do quarto. Foi para o andar de baixo, parando para guardar o champanhe no fundo de um armário alto e caminhou até o anexo, cuja porta estava entreaberta. Ela espiou lá dentro e viu Jim deitado na cama, com fones de ouvido, os olhos no iPad. Todas as luzes estavam apagadas, exceto uma, bem ao lado dele na mesa de cabeceira. Ela ficou parada na porta até que ele olhou para cima, sorriu, tirou um dos fones de ouvido branco e o estendeu em sua direção. Ela atravessou o quarto, sentindo o silêncio e o carpete sob os pés descalços. Jim levantou os lençóis e o cobertor de algodão no lado dela da cama e Ivy se aconchegou junto a ele. Ele estava vendo os caçadores da arca perdida, e ela colocou o fone no momento em que Indy chegou ao bar de Marion. Jim ajeitou os travesseiros atrás da cabeça para que ela pudesse se aconchegar em seu ombro. Sinto muito, Ivy, pediu ele junto ao seu ouvido. Sinto muito, sinto muito. Ela se virou um pouco para olhar a curva da mandíbula dele e a cicatriz acima do olho, e disse, também sinto muito. Foi uma viagem difícil. Eu não queria ter descontado em você. Ela balançou a cabeça. Não, eu forcei a barra. Você tem razão. Também não estou no meu melhor momento. Imagino que não tenha nenhuma chance de você ter ligado para o Andy enquanto eu estava fora. Ivy brincou com o pingente em volta do pescoço. Não, não liguei. Ele ligou para você? Ela puxou a corrente. Estou esperando passar um tempo. Posso perguntar uma coisa? Claro, respondeu ela, pousando a mão na lateral da barriga dele. Na noite da briga, você disse, eu sabia que nunca deveria ter tentado ser feliz. O que quis dizer com isso? O que Ivy mais odiava em ficar bêbada, o que odiava ainda mais naquela noite, eram todas as coisas da qual mal se lembrava, mas sabiam que eram verdadeiras. Havia dito isso, tinha certeza, mas não fazia ideia do porquê. Então passou a mão pelos cabelos e disse, eu não... Foi só uma coisa de bêbado, acho. Sabe, já faz uma semana, mais do que uma semana. Não vai ficar mais fácil. Ela sentiu. Vou sentir falta desses conselhos realmente deprimentes. Jim se virou para ela com a testa franzida. Estou indo embora por acaso? Não está? Já faz quase um ano. Você mesmo disse. Está na hora de seguir em frente, com sua vida normal. Eu também. Tem certeza? Certeza sobre o quê?
Depois do verão vem o outono. E vai fazer o quê? 1 ano? Sim, sim, tenho certeza. Ela colocou a mão espalmada no peito dele, deu um tapinha de leve e se recostou em seu ombro. Ela não era mágica, não podia ajudar, e ele mesmo tinha dito quando se mudou. Sua vida era em Nova York. O melhor a fazer era seguir em frente e não dificultar ainda mais as coisas. Já ia ser ruim o suficiente.